Opa, essa daqui é a segunda aula, já faz um tempinho que era para ter lançado 2000 anos depois. e por falta de... acho que falta um pouquinho de tempo, aí não deu para mim fazer. Mas essa daqui é a segunda aula que eu trouxe. Basicamente dela, ela já demonstra um pouquinho, para mim, pelo menos para mim fazer um rosto, como que funciona aquela, só nos formatos que a gente usa, que é as formas básicas, que é triângulo, quadrado, também um círculo, né? Então, basicamente, aqui é só para mostrar que para me fazer um rosto também, elas entram também nessa questão. Que é basicamente sempre para se iniciar um desenho, o que acontece? Eu faço sempre inicialmente uma linha no meio, para me saber qual é o centro, né? Eu faço algumas pequenas marcações, aqui como eu já deixei aqui riscado. Eu faço só algumas marcações, primeiramente o centro, para me saber. Aí eu faço a bolinha, para você ver como um círculo ele entra, que é no caso para a gente saber a parte arredondada da cabeça. Aí aqui basicamente eu coloquei o quadrado, mas é só para dar uma noção que ele vai entrar mais ou menos aqui, que você já viu que ele entra bem aqui no meio, porque aqui a forma arredondada eu sempre encaixo aqui, sabendo de onde eu vou partir para fazer o queixo. Aí vai ter aqui os lados e novamente aqui, como mostrei, entrou o círculo, o quadrado logo embaixo também. Sempre quando eu começo um rosto, eu penso que ele é um triângulo, logo embaixo é um triângulo. Ele demonstra direitinho como que funciona. Círculo, quadrado, quadrado e o triângulo logo embaixo. Os três ele formam um rosto. Já demonstra bastante. E de partes, já fora a parte, aí eu vou formando, né? Formando ele aqui, depois de ter feito toda a estruturazinha, né? Em parte você não precisa. Isso daqui, aqui dentro, é só para me mostrar para vocês como que funciona. Que basicamente é só para ver que as formas elas trabalham tendo uma face, né, na hora de fazer um rosto. Aqui é uma parte final, mais ou menos, como fosse o que eu fiz, ó. Aqui o círculo, né, que teve. O círculo. Aí a parte quadrada, que ficaria dentro, que é a parte da face. E na parte de baixo do rosto, que seria entre o queixo. Então basicamente você já vê que é muito importante você ter o controle, ter esse controle das formas. Tem pessoas que acham besta, ou tem vezes que eu já acho que até falei no primeiro vídeo, tem aquele corpinho que a gente vê, né? Que é aquele que as pessoas às vezes brincam, olha, eu sei desenhar. E ela vem, aí pega, faz a cabecinha, faz o corpinho, aí bota os braçozinhos e as pernas. Que as pessoas não sabem que basicamente, por mais que elas achem brincadeira quando fazem isso, mas para muitos desenhos, essa é a base, na verdade. Você, para quem não trabalha, não trabalha com isso ou não sabe, mas para quem mexe com pintura, arte 3D, já com aqueles, para quem gosta de jogos, todos aqueles bonecos que são desenhados para trabalhar para jogos, eles lá dentro deles é aquele corpinho que funciona dentro deles. É assim que eles funcionam. É a mesma estrutura. O mais que acho engraçado às vezes a pessoa fazer esse formato de desenho. Mas a realidade é que dentro deles, muito deles é essa forma.
Bora lá. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu faço aqui, como eu já coloquei. Da mesma forma como eu falei, coloco uma linha central. Sempre coloco essa linha central aqui. Independente para que lado o rosto vá, eu coloco a linha centralizando. Independente do rosto, se ele vai para o lado, vai para frente. Então, ó, eu coloco aqui centralizando. Isso aqui para fazer um rosto, né? Vamos trabalhar com o rosto. Aí eu coloco, faço uma pequena bolinha, que é para me saber o formato, sobre o formato da cabeça, saber que ela vai partir daqui. Não precisa ser perfeita, é para você saber sobre o formato, ter uma noção do tamanho que você vai usar na hora. Então eu pego, daqui eu pego e coloco. Aqui, como eu falei, coloco aqui, mais ou menos como fosse quadrado, como acostumando. Aí eu marco onde que eu quero mais ou menos nesse formato da cabeça, onde vai ser o queixo, aqui o fim na cabeça, aqui o meu nariz e a minha boca. Então eu coloco, vou fazendo leve rabiscos, fazendo o formato. Levanta com uma pequena curva, aí vem. Isso dependendo do estilo de desenho, porque tem esses estilos que o rosto é maior, né? Aqui, novamente fazendo outro formato. Vou apagar aqui esse aqui para me deixar um pouquinho mais longe. Aí tem os modelos que a gente pode até chamar de, que chama de chibi, que são os rostinhos mais redondinhos. Aqui novamente, que é mais levado para como fosse uma criança. Que é muito dos modelos que eu faço. Que ele já não pede um queixo tão grande como o outro, que seria quase numa estrutura humana normal. Eu coloco mais aqui, mais pertinho. Aí eu faço. E o rostinho é bem diferente, mais arredondado. É quase como eu estivesse fazendo duas bolas. Uma aqui e uma embaixo. Eu faço o encontro delas. Novamente usando as formas, né? Como eu falei, é muito importante aprender o básico. Tendo o básico, você sabe onde vai usar as formas e como que vai fazer o desenho. Aí não sai perfeito, você vai arrumando, ajeitando. E aqui é mais o esboço, o rabisco, né? Só pra... Aí colocaria o nariz, os olhos, a boca. Aí trabalhava para arrumar. Cabelo. Seria dessa mesma forma. Aqui. Ótimo. Tem os outros formatos também de alguns que tem anime, né? São já formas mais quadradinhas, mais linhas mesmo. Novamente, sempre começando com a bola para saber. Aqui. Então ele já vem mais reto. Não se preocupa muito com as curvas. Pontudo. Esse estilo aqui ele já não tem muito mais aquelas voltas no rosto. As curvinhas. São muito
muitos animes que trabalham com esse. Faz. Aqui. Tem outras que ele já trabalha com quase da mesma forma. Novamente o círculo. Quase da mesma forma. A diferença é que aqui vamos trabalhar com... Aqui ficar reto. Acho que uma curva, uma leve curva é diferente já. Isso vai do estilo de desenho que a pessoa quer. Porque cada artista ele tem um tipo de modelo. Ele tem um modelo que ele gosta de trabalhar. Então tem essa questão. Tem um modelo que ele vai trabalhar. Tem aquele tipo de arte que você gosta de trabalhar, né? Então tem, vamos dizer assim, você é fã de um trabalho de uma pessoa, então você gosta daquele estilo, você vai trabalhando nele. Uma coisa que eu só aconselho quando você for fazer nos estilos quando vai fazer, deixa eu só pegar aqui mais uma folhinha. Cadê? Aqui mais uma folha. Quando se vai trabalhando muito, fazendo muitos modelos, você só tem que tomar... continuar aqui mesmo. Você só tem que tomar cuidado com o estilo que você fazer, que se você ficar fazendo muito corpo de homem, saiba que isso vira um costume. Se você fizer muito corpo de homem, vai virar um costume. Se você fizer muito corpo de mulher, também ele se torna um costume. Então, possa ser que quando você for trabalhar com a silhueta, o corpo de uma mulher, vai ficar o corpo um pouquinho mais bruto, vamos dizer assim, aquele encorpado na questão da arte que seria diferente, que o da mulher seria mais delicado, assim, rosto, tudinho. Então tem que ir trabalhando um pouquinho estudando o outro. Se você focar num tipo, saiba que lá na frente você vai ter mais dificuldade em fazer o outro. Então tem que sempre variar um pouquinho também. Aprender de um, aprende do outro também. Aprende. Se você quiser aprender primeiro a fazer corpo de homem, faça primeiro, aprenda o corpo de homem, depois você passa para um corpo de mulher, tá bom? Então isso aqui é só uma aula rápida. Aí logo eu já estou passando a segunda aula. Eu espero que você compreenda, como eu falei na primeira aula, a importância de você sempre trabalhar com as formas básicas. Desculpa. Com as formas básicas, porque lá na frente faz muita diferença. Às vezes não, muitas das vezes, só de você olhar um desenho, você já sabe quais são as formas que você vai usar nela. Então isso facilita muito para você futuramente, tá bom? Então muito obrigado, uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia, de repente, dependendo do horário que você veja esse vídeo. Até logo.